Bom dia, crianças! Tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Bom, vamos começar mais o culto infantil. Vamos fazer a posição de oração. Vamos lá? Posição de oração. Fechar os olhinhos. Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse dia, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor, juntinhos com a nossa família, Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe esse culto, que fazemos de todo o coração para o Senhor, Pai. Que nossos coraçõezinhos estejam abertos e ligadinhos para ouvir e aprender um pouco mais da Tua Palavra. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus falou com Jonas e ele não obedeceu. Se escondeu num barco e fugiu do papai do céu. Veio a tempestade, deixou a maior confusão. Quase afundou o barco, mas gritou o capitão: joga Jonas no mar. Jogaram e ele caiu e o peixe o engoliu. 6 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me perdoa se já não adorou. 6 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me ajude assim já nós orou. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Vamos orar? Pai, nesse momento te pedimos que o Senhor abençoe o mensageiro desse dia, Pai, abençoe a tia Gisele, que a Tua palavra entre nos nossos corações, Pai, para que a gente não possa só ouvi-la, Senhor, mas praticá-la, entendê-la e praticá-la. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Olá, crianças, tudo bem? Bom domingo, né, pra gente hoje. Que o Senhor possa nos abençoar, possa abençoar o culto que se aproxima. E é muito bom estar aqui novamente para a gente poder aprender mais da palavra do Senhor Jesus. Amém? Antes de começarmos a aulinha, nós vamos orar, fechar os nossos olhinhos, poder estar em um momento agora de dedicação, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti por mais um dia de vida, por esse domingo maravilhoso, porque Tu nos tem dado saúde e por nos permitir, Senhor, mais uma vez, estarmos aqui reunidos e aprendendo mais da Sua palavra. Por tudo nós te exaltamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos continuar falando sobre família. Família é uma bênção, né? Família é um projeto de Deus. É muito bom, né? Estarmos em família, estarmos juntos. E Deus tem muitos ensinamentos para nos dar através da sua palavra. Hoje nós vamos falar sobre a história de dois irmãos, Esaú e Jacó. De quem eram esses dois? Eles eram filhos de quem, Esaú e Jacó? Então, Esaú e Jacó eram filhos de Isaac e Rebeca. Vocês lembram da história de Isaac e Rebeca? Rebeca era estéril. Mas o que é estéril, tia? Ela não podia ter filhos, mas eles oraram a Deus e Deus operou um milagre e Rebeca concebeu filhos, né? E ela teve filhos gêmeos, eram 2. Então, esses 2 filhos gêmeos eram o Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Então, como é que acontece, né, no nascimento? Os 2 não nascem de uma vez só, né? Vem um de cada vez.
Então, nesse momento, o que aconteceu? Esaú nasceu primeiro, né? Depois veio Jacó. Então, Esaú, ele foi, por conta da tradição da época, né? Quem nascia primeiro se chamava, né? Até hoje, óbvio, até hoje quem nasce primeiro é o primogênito. Mas quem nascia primeiro naquela época tinha a bênção da primogenitura, né? Então, essa pessoa tinha uma bênção maior, uma porção dobrada de bênção, né? Ele como se ele fosse ficar como responsável por toda a família, por todo aquele legado que o pai dele deixaria quando morresse. Então, né, Esaú recebeu essa bênção. Então, como eram dois gêmeos, né? Ah, mas gêmeos são sempre iguais, né? Gêmeos são sempre muito idênticos, nem sempre. Nesse caso aqui, a gente tem a história de dois gêmeos que eles são diferentes tanto fisicamente quanto também no seu jeito de ser. E como é isso, tia? Como que era, como eram Esaú, como era Esaú e como era Jacó? Então, Esaú era ruivo, Esaú era peludo, e Esaú, ele gostava de caçar, né? Ele gostava de ir para o campo. Ele tinha uma natureza diferente de Jacó, que já gostava mais de ficar nas tendas, né? De ficar mais próximo da família. Então, eles tinham características diferentes, embora fossem gêmeos, né? Então, isso também despertava na família, né, um apego maior entre o pai e a mãe. O pai, ele amava mais a Esaú e a mãe amava mais a Jacó. Então, isso trouxe algumas consequências também, né, na vida dos dois. Eles foram crianças, né, que cresceram com essa condição diferente, né, de amor, e isso houve no futuro, teve um probleminha que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, esses dois foram crescendo, né, continuaram com as suas características, e um certo dia, Esaú foi caçar, né, ele veio muito cansado, né, de vários dias que eles ficavam fora, eles iam para longe, não tinha carro, né? Não tinha nada do que a gente tem de recurso hoje. Então eles andavam muito, era um sol muito quente. Então quando ele chegou em casa, ele sentiu um cheiro, né? Quando ele chegou lá na tenda deles, né? Ele sentiu um cheiro gostoso, né? De um guisado, era uma sopa que o irmão dele estava fazendo. E ele foi e falou: me dá um pouco dessa sopa, senão eu vou morrer. Ele vai morrer? Eu estou com muita fome. Eu preciso comer. Aí, né, Jacó, que estava lá em casa, né, fazendo a comidinha, fazendo almoço, falou para ele: tudo bem, eu vou te dar, sim, esse guisado e esse pão, mas você vai dar para mim a sua primogenitura, a sua bênção de primogenitura. Mas ele foi e falou assim: dou, pode ficar para você. Para mim, né, do que vai adiantar essa bênção se eu morrer? Né? Então, você jura? Jacó ainda perguntou para Esaú: você jura que você vai me dar a bênção da primogenitura? E ele disse: sim, te darei essa bênção. E foi. Esaú foi, comeu, bebeu, levantou e saiu, né? Então, ele desprezou a bênção que era dele por direito de nascença, de nascimento. Passou um tempo, né? Passou um tempo, foram acontecendo, né? Várias circunstâncias. Isso tudo, crianças, está em Gênesis, né? Em Gênesis, a partir do capítulo 25. Em Gênesis 27, o que acontece? Eis que Isaac já está bem velhinho, já cansado, e ele já esperando, né, que fosse chegar o dia que ele fosse morrer. Ele chamou Esaú na sua tenda,
conversou com ele e falou: meu filho, eis que já é chegado o momento da minha partida e eu preciso te abençoar. Mas antes disso, vá por favor para mim e pegue uma caça e faça para mim a minha comida preferida, né? Faça para mim uma comida, né, que me enche o coração. Então, Esaú foi embora, né? Foi caçar, foi pro campo para poder fazer a refeição preferida do pai dele. Só que Rebeca, lembra que eu falei no início? Que Esaú, né, era o filho preferido de quem? De Isaque. E Jacó era o filho preferido de quem? De Rebeca. Então, quando Esaú foi chamado pelo pai para conversar na tenda, Rebeca estava ouvindo a conversa. O que ela fez? Foi correndo e contou para Jacó: meu filho, você precisa fazer um guisado para o seu pai, fazer a comida, né, preferida dele, e você precisa fazer isso logo. Aí, né, Jacó: mas como assim, mãe? Não, porque seu pai vai dar bênção pro seu irmão, mas essa bênção é sua. Você precisa receber essa bênção. E ele, né, mas como é que eu vou fazer isso? Né, ela foi e falou: não, deixa que eu vou resolver pra você. Então você vai lá, traz pra mim, né, um cabrito, que eu vou fazer o guisado que seu pai pediu, né, mas ele falou: mas mãe, eu sou muito diferente de Esaú, né, Esaú é muito peludo, né, e é muito diferente de mim, meu pai vai perceber, ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Aí Rebeca teve uma ideia, que não foi, né, uma boa ideia, que eles resolveram enganar o pai, né, resolveram enganar Isaque. O que Rebeca fez? Pegou parte do pelo do animal e cobriu os braços e o pescoço de Jacó. E fez a comida preferida dele. E o que aconteceu? Foi lá Jacó, entregou, né? Antes, chegando lá na tenda, aí seu pai perguntou: quem é, né? Quem é você? Quem está aqui? Que ele já estava bem velhinho, já estava com dificuldade de entender as coisas. E o que ele fez, né? Jacó foi e falou: sou eu, pai, Esaú. Mentiu, né? Mentiu pro pai: mas você tá diferente. Aí ele foi e colocou as mãos, né, no corpo dele, né, e sentiu, né? Então é você sim. Mas você foi tão rápido, né? Porque não era rápido assim caçar. Demorava um tempo. Enfim, ele recebeu a bênção da primogenitura no lugar do irmão, né? Então, Jacó se apropriou da bênção que era por direito do irmão. E o pai deu todas fez todas aquelas, falou com ele, né, todas as palavras que eram necessárias para que ele recebesse essa bênção de primogenitura, abençoou, né? Mas antes ele comeu, né, comida lá saborosa, né? Ele provou da refeição e viu que estava tudo certinho. Ele de maneira nenhuma descobriu que quem estava lá era Jacó no lugar do seu irmão Esaú, né? E foi lá, recebeu as bênçãos de Deus e seguiu. Mas e aí? Cadê Esaú, né? Mas Esaú na história, cadê ele? Ele voltou da caça e foi lá levar a refeição para o pai. Jacó: não, mas eu já dei aquela bênção. Eu não posso dar de novo. Mas o que aconteceu? Não foi você que veio aqui? Aí eles descobriram que foi Jacó. Esaú ficou extremamente aborrecido, né? Ele nem se lembrou que ele tinha feito aquela troca lá, né? Porque estava com fome. E perdeu a bênção da primogenitura. Por quê? Mas tia, por que ele não deu de novo? Porque ele não poderia tirar aquela bênção, né? Que veio direto do céu para a vida de Jacó. O que a gente pode entender dessa história, né? Era uma família que tinha problemas, não tinha problemas? Tinha.
né? Eram os irmãos que não se davam muito bem, né? Que tinham a preferência de de pai e mãe e, infelizmente, né? Brigaram, né? Se desentenderam. Jacó teve que fugir, foi para longe porque ficou com medo do irmão, né? E muito tempo depois, muitos anos depois, Deus mandou que Jacó voltasse e Jacó voltou. Mas com muito medo, né, do irmão dele, ainda está aborrecido. E graças a Deus ele teve, né, uma humildade, né? Ele teve lá o desejo no coração de pedir perdão para o irmão, e o irmão aceitou o seu perdão e ficou tudo bem, deu tudo certo. Mas foi um preço um pouco alto, né? Um preço um pouco caro que foi pago por conta da mentira. Então, o que a gente pode aprender disso? Mentir, né? Não é de Deus. Deus não se agrada da mentira, né? Deus fica triste quando a gente mente, né? Quando a gente fica aborrecido com os nossos irmãos, com o nosso papai, com a nossa mamãe, né? Então, se a gente tem algum problema, o que a gente tem que fazer? Conversar, né? Orar. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela quebra todas as barreiras. Então, nós precisamos orar. Quando a gente se sentir triste, se sentir confuso e não souber o que fazer, a gente ora a Deus e pede para Deus ter misericórdia. Mas não devemos ficar aborrecidos, nem ficar de mal com o meu irmão, porque o irmão pegou um carrinho ou quebrou, né? A família é um projeto de Deus. Então, nós precisamos estar juntos, unidos, nos amando, né? Amarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, não só a nossa família de sangue, mas também a nossa família de Cristo, né? Orar pelos nossos irmãos que não têm podido ir à igreja, por aqueles que estão enfermos, pelos enlutados, né? Por aqueles que perderam algum ente querido. Então, vamos entender, vamos lembrar dessa história e ver a importância da família unida, porque Deus se agrada profundamente da família que se ama, que se cuida, que entende, né, que nós somos um projeto de Deus, um projeto de muito sucesso, né? Então, e tá aí, né? Vamos pensar nessa história e ver que a mentira, ela tem consequências ruins, né? Não é legal ficar mentindo, enganando, ficar com raiva, aborrecido. Isso não agrada o Senhor. Amém? Então, essa família com problema, graças a Deus, depois foi resolvido com amor e perdão. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe muito a vida de vocês. Abençoe os estudos. Abençoe a família. Abençoe os amigos. Que nós possamos sempre nos lembrar de como é bom amarmos uns aos outros, porque foi isso que Cristo nos ensinou, que nós devemos amar uns aos outros. Amém? Fique com Deus. Meu coração